Eu gostaria muito de agradecer essa participação super especial do senhor no nosso canal. Ter uma pessoa com o conhecimento e o gabarito do senhor falando, eu fico muito feliz porque a gente já tem uma amizade aí de bastante tempo e é um prazer enorme conviver pessoalmente com o senhor. Eu que agradeço, eu espero realmente contribuir com os colegas e que eu possa realmente transmitir toda essa minha experiência com esse tema, trabalhando já há mais de 3 anos com o professor Capelli, no desenvolvimento de insertos de ultrassom especificamente para a área de periodontia. Nós sabemos muito bem que isso é um grande desafio. Nós estamos realmente trabalhando no sentido de mudar alguns conceitos a respeito dessa instrumentação ultrassônica, isso fazendo parte de uma fase importante do tratamento periodontal, que seria a fase 1, ou o tratamento periodontal não cirúrgico, e nós vamos passar para vocês toda a nossa experiência, mostrando alguns conceitos claros sobre essa instrumentação ultrassônica dentro de tudo que tem acontecido na literatura nesses últimos 3 anos. E também a nossa experiência de auxiliar os implantodontistas no sentido de que nós possamos ajudá-lo a tratamento de 2 afecções bastante frequentes hoje em dia, que são os quadros de bucosite e também de periimplantite. Então, nós temos que considerar que nós vamos falar, na realidade, os conceitos novos sobre instrumentação ultrassônica, tanto em periodontia e implantodontia, isso podendo ser feito tanto convencionalmente, que seriam as macroinstrumentações, como as instrumentações periodontais, utilizando magnificações. Aí a gente vai mostrar alguns exemplos de utilização inclusive de lupa e de microscópio operatório. Mas nós vamos começar a conversar sobre alguns conceitos importantes e a gente tem que buscar, como nós buscamos para fazer toda essa apresentação, alguns princípios que foram ditados, inclusive, num consenso de um workshop da Academia Europeia de Periodontia, publicado no Journal of Clinical Periodontology em 2015. Onde, depois de uma análise que eles fizeram, nós temos que considerar que nós estamos trabalhando com a 6ª doença de maior prevalência na humanidade. E isso leva, invariavelmente, ao aumento de custos de programas de saúde, leva à incapacidade, desigualdade social, afeta, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida dos nossos pacientes, além de, evidentemente, causar uma disfunção mastigatória. E todos os esforços de da Academia Europeia de Periodontia, da Federação Europeia e tanto da Academia Americana, é no sentido que a gente introduza medidas preventivas no sentido de possibilitar que todos os cirurgiões dentistas, inclusive não só os especialistas, possam realmente ter uma atitude terapêutica no sentido de introduzir medidas preventivas para que a gente possa controlar as doenças periodontais. E eles utilizam exatamente esse termo, tá, que está descrito aqui no slide, onde está em inglês, mas você vê que esse controle profissional mecânico como prevenção primária, certo? Eles consideram extremamente importante o controle de toda a placa supragengival, submarginal, que seria aquela que fica aproximadamente uns 3 milímetros dentro da margem gengival, e que esse conceito de procedimentos de controles mecânicos, eles podem ser utilizados com instrumentos manuais ou com instrumentos sônicos, ultrassônicos, inclusive instrumentos rotatórios e o que eles chamam de air polish, que seriam os jatos de micropartículas. Tá? No consultório, né, que o senhor ainda continua clinicando, e, apesar de estar aposentado da USP, mas clinica, o senhor utiliza no seu dia a dia
quais dessas tecnologias? As curetas, né, ou mini curetas, ultrassom, ou todos o senhor utiliza dependendo do caso? Eu utilizo atualmente todos eles. Eu utilizo os instrumentos manuais, utilizo o instrumento ultrassônico, utilizo também os jatos de micropartícula, porque aí já vai o primeiro conceito que foi descrito, inclusive, na literatura. Tá? Hoje em dia, a própria Academia Americana de Periodontia considera que todo o procedimento de raspagem e alisamento radicular ou raspagem e debridamento da superfície radicular seja feito de maneira indiscriminada, de tal forma que você pode utilizar de forma sequencial ou não instrumentos de raspagem e instrumentos ultrassônicos. Perfeito. Porque o conceito que nós tínhamos é que toda a instrumentação deveria terminar necessariamente com um instrumento de raspagem. Hoje em dia, essa combinação de instrumentos manuais e ultrassônicos é um consenso que é a melhor alternativa para que você consiga um controle efetivo da placa, seja ela supragengival como subgengival. E nós vamos discutir, já aqui um pouquinho mais para frente, como é que esses conceitos têm mudado à medida que os trabalhos têm sido publicados na literatura. Então, a intenção é que você faça todo esse controle para que o paciente tenha uma capacidade de adequadamente fazer um controle do agente etiológico primário, que é a placa bacteriana. Quando nós incorporamos todos esses conceitos no tratamento periodontal não cirúrgico, então aqui, sem entrar muito em detalhe, mas é lógico que a gente sabe que a gente tem que ter um bom diagnóstico, nós temos que ter uma motivação do paciente, nós temos que ter procedimentos de raspagem supragengival e submarginal, e nós vamos conversar bastante sobre o uso desses instrumentos, desses novos insertos, exatamente para controle da placa não mineralizada e da placa mineralizada, tanto supragengival como subgengival. Tá? E esse conceito de raspagem e alisamento radicular, o que os autores, a proposta tem sido para mudar esse termo de um debridement, tá? Que é um pouco diferente do conceito de raspagem e alisamento radicular. A gente já vai entrar em detalhes com vocês. Então, aqui, rapidamente, essa é a arma do periodontista, a sonda periodontal. A gente usa de imagens, tanto 2D como 3D, para que tudo isso a gente chegue realmente a um diagnóstico de doenças periodontais, se nós estamos diante de um quadro de uma gengivite, de uma periodontite, ou de uma mucosite, uma periimplantite, tá? Então, é tudo isso muito importante antes de a gente, evidentemente, começar a fase 1 de tratamento, que seria exatamente os procedimentos considerados não cirúrgicos. A gente utiliza muito também magnificações, e aqui um exemplo típico de um quadro de uma periimplantite, onde a gente tem um aumento de 3 vezes, onde a gente visualiza bem a placa bacteriana. Quando a gente faz uma limpeza convencional e a gente vai aumentando aqui com 8 vezes, aqui com 13 vezes, quando a gente aumenta para 18 vezes e 23 vezes, a gente observa aqui que a gente deixou placa bacteriana, muita coisa dentro do sulco. E a gente vai ver como isso tem uma importância de a gente utilizar de uma maneira seletiva alguns insertos de ultrassom para que a gente tenha acesso a essa placa que normalmente os instrumentos manuais, em função do diâmetro da luz da bolsa periodontal ou da bolsa periimplantar, que a gente não tem acesso. E a gente vai ver isso quando nós falarmos sobre o tratamento, a utilização desses instrumentos para tratamento das chamadas lesões de Furca. Então, quando você utiliza esse tipo de instrumentação, então a gente tem aqui as vantagens de você utilizar, evidentemente, a magnificação, que não é o tema da aula. A gente utiliza a instrumentação manual
com microinstrumentos, tipo mini curetas e mesmo instrumentos de menor calibre, tá? Mas essas são algumas vantagens que a literatura mostra com respeito à instrumentação ultrassônica. Você tem realmente menos dor e você vai trabalhar com um conceito extremamente importante que muda bastante com relação ao tradicional análise de instrumentação ultrassônica, é que você vai trabalhar com amplitudes, que nós vamos já saber exatamente o que significa isso, muito menores. Você vai ter um controle do power do instrumento e nós vamos ter um controle muito grande, inclusive do spray. Nós vamos ver que com esse... É um assunto muito atual no momento. Exatamente. Com esse tipo de instrumentação, com esse tipo de... Nós mudamos, inclusive, o tipo de aparelho, nós vamos já falar sobre isso, tá? Você tem um controle muito grande do spray. Sem e dúvida. O que muda bastante é que a gente tem um jogo específico de insertos, e isso nós aprendemos com a endodontia, que você vai modificando à medida que você vai tendo necessidade em termos do tipo de dente, do tipo de face que você está instrumentando, você vai mudando os insertos e tem também essa vantagem de a gente ter instrumentos flexíveis para que a gente possa inserir em bolsas estreitas e profundas.